Portanto, está aí, amados irmãos, excelentes lições para as nossas vidas, muito gratificante nos alimentarmos da palavra do Senhor nosso Deus. E estaremos agora passando para a lição dos adultos, que ao longo desse trimestre estamos estudando a igreja eleita do Senhor, remida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham nesse trabalho, alunos da EBD, cada classe, nossos professores que formam a equipe de liderança da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Concórdia do Pará, na direção do pastor-presidente, pastor Elim Guimarães, e de fato já externando nossa falta e também a nossa, não digo tristeza, mas um sentimento de saudade dos nossos irmãos que fazem falta muito nas manhãs de domingo, né? A classe Simeão, classe Débora, classe Heroínas da Fé, enfim, esta falta, ela move nosso sentimento de tristeza, mas quero louvar a Deus nesta manhã, porque através desta programação estamos alcançando muitos dos nossos irmãos que fazem parte e também muitos amigos que são simpatizantes da nossa fé. Inclusive quero citar o nome da nossa amiga Zete Reis, esposa do mais conhecido como Corró do Lanche, gente muito boa, e nós observamos que sempre ela está ligada nas programações da Assembleia de Deus aqui em Concórdia, escola dominical, os cultos de segunda, quarta, sexta. Deus continue abençoando você, sua família e os demais amigos e também irmãos que sempre interagem, a irmã Maria do Carmo, a irmã Ketiane, esposa do irmão Roberto, Deus abençoe, enfim, esses nomes que eu citei, a Zete, fazendo menção de todos os nossos amigos que nos assistem e também nossos irmãos usando na pessoa da irmã Maria do Carmo e da irmã Ketiane, saudando todos os crentes assembleianos daqui de Concórdia do Pará e de outras cidades, inclusive um grande amigo meu de Marabá, Reinaldo, enfim, Deus continue abençoando você. Essa é a nossa intenção, levar até você a palavra de Deus, o alimento sólido, saudável, crescente, que muda a vida do homem no seu interior, inclusive muito propício à lição de hoje, que eu quero muito chamar a sua atenção, exatamente para esta lição de hoje, lição de número 8, que fala de edificação, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, meu querido, faz-se necessário nós termos consciência de onde nós estamos pisando. Precisamos ter consciência aonde nós estamos inseridos. Nós precisamos ter convicção se de fato é isso que nós queremos, se é isso que de fato é a verdade. Infelizmente hoje, pessoas, famílias, instituições despencaram-se, destruíram-se, porque não estavam fundamentados naquilo que de fato é sólido, é a base, é concreto. Mas hoje, nesta lição, eu quero com você fazer menção do que Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, dando conselhos àquela igreja e todos os mecanismos necessários para que eles continuassem desenvolvendo uma vida cristocêntrica, pautadas na pessoa de Cristo,
tendo o Espírito Santo como penhor, o selo, e garantindo para eles vida eterna. Então esse é o assunto. Edificados. Edificado no sentido de estar estabelecido, estruturado, sobre o fundamento, ou seja, base, aquilo que dá suporte, que é alicerce. E aonde eles estavam, aonde Paulo queria, desejava que eles continuassem edificados. Que tipo de fundamento, que tipo de base, que tipo de alicerce eles deveriam estar edificados para assim continuarem firmes? É isso que nesta manhã nós queremos com você extrairmos desta lição exatamente os elementos necessários para continuarmos edificados nesse Cristo, no Senhor. Por isso o texto áureo, Paulo está dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, a pedra angular, a pedra base, o verdadeiro alicerce. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, é a pedra fundamental, é o alicerce verdadeiro, é a base da igreja. Infelizmente muitas pessoas usam terceiros e confundem o princípio teológico, e por isso são e continuam sendo os péssimos resultados de uma igreja falida, de uma igreja anêmica, fraca, aonde as portas estão escancaradas para heresias, falsos ensinos. E isso se percebe na vida desequilibrada de muitos crentes, que rege uma vida pautada em conceitos que não dão nenhum suporte, que não atrai as pessoas, que infelizmente o papel desenvolvido não identifica como alguém que está edificado. Pelo contrário, mas Cristo é a pedra basilar, é a pedra principal da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Não é neles, segundo o versículo 20 do capítulo 2, ensina os ensinamentos, nos conselhos, na vida transparente, mudada, transformada desses grandes homens da igreja primitiva, os tempos, os primórdios. Então eu quero com você nesta manhã trazer 3 pontos interessantes, que é os objetivos específicos, principais, ou seja, esclarecer, primeiro ponto, que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo, no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo, apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e também o testemunho dos profetas. E terceiro, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então este é os 3 objetivos principais da lição de hoje. Então acompanhe comigo e veja exatamente como era a situação, como era a desenvoltura, como era a questão da adoração, da presença desse Deus, de como ele se revelava, de como ele falava. Por isso o primeiro ponto do primeiro tópico estava falando de um edifício espiritual. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, identifica, muda todo esse conceito de exclusivismo religioso por parte dos judeus
que era exatamente isso que acontecia antes de Jesus desfazer isto, antes dele fazer dos dois um povo só, que é a igreja. Havia essa questão. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo da inimizade entre judeus e gentios. Mas, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfazendo a inimizade entre eles e formando uma nova humanidade, que é a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então veja bem, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Deus dá toda a planta desse tabernáculo, e esse tabernáculo, ele sendo uma estrutura móvel, era erguido no meio do arraial, com seus compartimentos, suas divisórias, com os elementos, as peças que faziam parte do tabernáculo, como o altar do sacrifício, a pia. Dentro do lugar santo estava a mesa da proposição, em frente à mesa estava o menorá, castiçal, ou candelabro, como se usa, e dentro da outra cortina, chamada Santo dos Santos, estava a arca da aliança, aonde Deus se fazia presente. Mas uma coisa é interessante aqui nós avaliarmos, que por acontecer isso, por esta ordem de Deus a Moisés, e esse tabernáculo erguido, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo para falar com Deus e ser o intercessor do povo, oferecendo sacrifício a Deus pela culpa do povo. Isso por muito tempo foi desenvolvido. Depois veio o templo erguido por Salomão. Mas o que é interessante é que o próprio Salomão, depois que ergue, depois que constrói o templo, ele mesmo relata no versículo 27 do capítulo 8 do primeiro livro dos reis de Israel, quando ele olha a estrutura, quando ele olha o grande monumento erguido, ele diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então escute, segundo Salomão, segundo Estevão em Atos capítulo 7, versículo 48, segundo Paulo nas cartas que ele envia aos irmãos das igrejas, ele afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Embora o povo judeu, atraindo esse péssimo conceito exclusivista, em pautar seu orgulho no tabernáculo, no templo, achando que só eles tinham Deus, achando que só eles mereciam cultuar a Deus. Inclusive isso estendeu-se como um problema para as demais pessoas, porque ouviam falar de Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo do Egito com fortes mãos, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, o Deus que destruiu a cidade que humanamente falando era invencível, Jericó, o Deus que deu vitória nas grandes batalhas para os grandes reis de Israel.
Então o povo, conhecendo essa história, desejava muito ir ao templo em Jerusalém, cultuar a Deus, mas era proibido, porque não era permitido estrangeiro e nem gentios cultuar a Deus no templo. Então isso foi entrando no coração dos judeus, e eles tornaram-se orgulhosos, porque só eles tinham templo. Inclusive, eles descartavam qualquer possibilidade de culto fora do templo. Por isso que até hoje o judeu, ele precisa ir em Israel, em Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, cultuar no Muro das Lamentações do templo, o antigo templo. Eles fazem isso. Deu problema para outras nações fazer isso, porque queriam, inclusive os samaritanos, não era lhe permitido ir ao templo cultuar. Por isso usaram o Monte Gerizim como forma de culto. Mas um dia Jesus quebra isso, porque num diálogo que ele tem com uma mulher de Samaria, ele disse para ela que não seria no templo em Jerusalém, não seria no Monte Gerizim que seria ministrada a verdadeira adoração, mas a adoração pessoal agora seria em espírito e em verdade. Então, de fato, ele rompe esse conceito de que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O que aconteceu, meu amado, foi que pela impossibilidade de Deus se apresentar ao homem, devido à queda no jardim, porque era isso que Deus fazia, e Ele jamais vai mudar este princípio. Adão, antes de errar, antes de falhar, antes de pecar, tinha contato com Deus. Na virada do dia estava ali Deus se apresentando para Adão. É esse o desejo, é essa a vontade de Deus, se relacionar com o homem, e ele não precisa de construções, de monumentos para fazer isto. Ele não precisa. O tabernáculo foi erguido porque o povo não suportaria a presença de Deus, mas eles erraram, não tiveram visão, porque acharam que a arca da aliança era a essência da presença desse Deus, quando na verdade não era. Futuramente pagaram um preço muito alto, por depositar sua confiança na arca, quando na verdade a confiança deveria ser depositada em Deus. Quando Salomão constrói o templo, o grande templo, e quem sabe as pessoas olharam para aquela estrutura monstruosa, talvez de novo viesse no coração o egocentrismo, o orgulho, mas com certeza Salomão, como tinha sabedoria não somente humana, mas foi capacitado com a sabedoria de Deus, ele revela no versículo de número 27 do capítulo 8 de 1 Reis: esse templo não suporta a presença do Deus Jeová. Então entenda uma coisa nesta manhã: este santuário construído, tanto o primeiro templo como o segundo templo, os templos de Zorobabel, e depois nos templos de Herodes, esse templo não é e jamais será utilizado como algo específico da presença desse Cristo. Uma vez Jesus estava diante dele, e novamente o povo atribuindo ao templo, trazendo desde o início da sua construção, nos tempos de Salomão. E Jesus olha e diz: vocês derrubam este templo, e em 3 dias eu reedificarei de novo.
Ele estava dizendo que um templo verdadeiro não era aquele que levou 46 anos para ser erguido e concluído, mas um templo que depois de 3 dias seria como base, como alicerce, como fundamento para pautarmos nossas convicções e termos como centro da nossa adoração esse Jesus. E ele não precisa, para se comunicar com o homem, porque segundo o ponto 2, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício aonde Deus habita em espírito e em verdade, segundo o que Cristo disse para aquela mulher de Samaria no capítulo 4 do Evangelho que João escreveu. Então o ensino apostólico lembra Salomão, quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Desse modo, os crentes, tanto judeus como gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. O problema, meu querido, é que infelizmente eles rejeitaram o alicerce, a base, fundamento desse edifício. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. O ponto 3. A pedra angular. A pedra de esquina. O erro deles foi porque, de fato, as construções, os templos, na antiguidade, eram construídos e colocado uma grande pedra como base para levantar as estruturas e elas ficassem intactas. O nome era pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, pedra mais importante. Era posta no centro do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia desta dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado pelos arqueólogos um monólito, ou seja, uma grande pedra com cerca de 12 metros de comprimento. Então era usado na antiguidade. Hoje se faz diferente. Mas na antiguidade era assim. Uma grande pedra colocada no canto, de esquina, no canto. E através dela era erguido o edifício para se estabilizar. Então, o que Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso é exatamente dizendo aos irmãos que não se pode manter um crescimento, desenvolvimento, uma estrutura, se não houver a pedra angular no início, se não houver a base, se não houver o alicerce, se não houver o suporte que dá sustentabilidade a essa construção. E segundo Paulo, essa pedra angular, essa pedra de esquina é Cristo, que os construtores rejeitaram. Então escute. Quem sabe não é isso que está faltando para que haja um desenvolvimento nessa construção de vida, nesse desenvolvimento, e que você até começa bem, mas de repente despenca, desmorona, cai, porque não está colocado as bases, não está lá colocado o alicerce. Você já percebe que vez ou outra se ouve desmoronamentos de grandes construções, e quando vão procurar a fundo, está lá o relato da engenharia,
houve falta de estrutura nas bases, nos alicerces, porque não foi colocado adequadamente, por isso não suportou a construção. E o que é interessante, meu querido, é um investimento que não se vê. É um investimento que não se vê, porque está lá enterrado. Mas o que está enterrado é exatamente o que dá suporte para o que vai ser erguido. E o edifício depende do alicerce. Um alicerce ruim compromete a estrutura do edifício. Então significa dizer que se não estivermos alicerçados na base concreta que é Cristo, jamais estaremos construindo algo que vai nos dar suporte. Jamais estaremos construindo este edifício com convicção de que não vai desmoronar. Assim como não se vê as bases nem os alicerces, mas quem fez sabe que o edifício está seguro e que jamais vai desmoronar. Então esse Cristo, segundo o ponto 4 e o relato bíblico de Salmos 118 e 22, ele é a pedra principal. Ele é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta, ou seja, cumpre, eleva a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. E ele mesmo afirmou seu cabeça de esquina. Marcos capítulo de número 12, versículo 10. Ele revela para os seus discípulos. Então, como também os apóstolos testificaram ser Cristo esta pedra principal. Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário não são as pedras que eles usavam para as construções, mas neste santuário espiritual, a pedra principal, a pedra angular é Cristo, que eles rejeitaram. João diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus rejeitaram esta principal pedra. Mas todos quanto agora aceitassem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No Sermão do Monte, nós aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E de fato, meu querido, de fato, Jesus diz que todo aquele que escuta as palavras dele e coloca em prática, Jesus assemelha eles como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, a pedra, que é Jesus. Diferente de quem constrói na areia, sem suporte. O vento vem, a chuva cai, a tempestade sopra e desmorona aquela casa, desmonta ela, destrói ela, porque não está alicerçada. Assim disse Jesus, são aqueles que ouvem a palavra, escutam a palavra, mas não atentam, não evidenciam, não colocam em prática. Então deixa eu dar um conselho para você nesta manhã. É bom nós ouvirmos a palavra de Deus. Inclusive a Bíblia diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra da profecia do livro que é a Bíblia. Mas, meu querido, ouvir é bom, mas praticar é melhor. Praticar. As bênçãos de Deus, o projeto de salvação não está em ouvir, está em praticar. É na prática. E esta pedra, esta rocha onde nós devemos pautar as nossas convicções, as nossas certezas, é em Cristo. É em Cristo. Cristo Jesus. Ele é a pedra. Ele é a pedra. A igreja como edifício. Então ele precisa, o crente, a igreja precisa estar sustentada
na rocha, na pedra, que é Cristo. Ele disse isso. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse isso para Pedro, que inclusive é um erro muito grande alguém colocar Pedro como a pedra. Não, Pedro não é a pedra. A pedra é Cristo. Ele disse isso no capítulo 2, do versículo 7, da primeira carta que ele escreveu, Pedro. A pedra é Cristo. Embora Pedro, dentro do termo aramaico, sendo o significado como pedra, mas fragmentos de pedras. Jesus é a pedra principal. Seria um erro terrível sustentar uma fé tomando como base Pedro, porque Pedro morreu e ainda não ressuscitou, mas Jesus morreu e ressuscitou. Então quando ele disse, depois que Pedro responde, depois que Pedro dá a resposta, autenticando a filiação, o poder desse Cristo como Filho de Deus, então Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro. Se fosse usar o termo aramaico, Pedro é Cefas, Cefa é pedra. Então eu te digo que tu és pedra, fragmentos de pedra, mas sobre esta rocha, esta pedra principal, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja edificada na pedra que é Cristo. Você sabe por que a igreja até hoje ela subsiste? Se você ler a história da igreja dos séculos passados, você vai ver que ela passou por terríveis situações. E se ela de fato estivesse erguida, se ela estivesse edificada em Pedro, ela já teria sido destruída, não existiria mais. Mas tanto Pedro como Paulo, como Salomão no Antigo Testamento, reconhece que ele é a verdadeira pedra. Jesus é a verdadeira rocha, pedra angular, a pedra central. Você quer construir uma vida? Você quer desenvolver um crescimento espiritual, familiar, com qualidade, com convicção? Então constrói tendo o verdadeiro alicerce que é Cristo. Porque se você colocar outro fundamento, que é o tópico 2, se você colocar outro fundamento como suporte, esse edifício vai desmoronar. Desmorona. Por isso que o assunto é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essas duas classes que exatamente deu-se início à igreja primitiva. Foi que a igreja sustentou-se. Olha o primeiro ponto: conceito de apóstolos. Quero chamar sua atenção aqui. Quero chamar sua atenção para esse ponto. O termo grego para apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos de Jesus. Esses são os apóstolos. Os apóstolos que fazem parte do colegiado ministerial de Cristo. Aliás, Jesus não chamou eles primeiro para ser apóstolos. Não, Jesus não chamou os 12 e intitulou eles como apóstolos. Não, Jesus chamou eles como discípulos. Você sabe o que é um discípulo?
Um discípulo é alguém que está disposto a aprender. Por isso, a palavra discípulo significa aprendiz. É um aprendiz. Quanto tempo? Quantos meses? Quantos anos por essa escola de discipulado? Eles passaram uma faixa de 3 anos e meio com Jesus como discípulos. Depois, escute, depois de Atos 2, na descida do Espírito Santo, quando desceu sobre eles e batizou eles com o Espírito Santo, foi como uma espécie de protocolo, de registro, de certificado, autenticando eles como apóstolos de Jesus Cristo. Porque apóstolo, mensageiro, enviado. Segundo, ele chama alguém diretamente para apóstolo. Sim, especificamente Paulo, chamou Paulo. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta manhã. A Bíblia, ela é um cânon fechado. Não é um cânon aberto, fechado. Ou seja, biblicamente falando, hoje não se desenvolve ministério apostólico. Não se desenvolve o termo apóstolo, porque ele ficou restrito no início da igreja primitiva. Jesus chamou os 12, chamou Paulo, e pronto. O outro termo profeta, do mesmo jeito. Esses profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento, são os profetas do Novo Testamento. Apóstolos e profetas, ou seja, esses homens, muitos deles foram testemunhas oculares de Cristo. Presenciaram, viram, testemunharam, sentiram, desenvolveram com Cristo. Então, quando o termo doutrina dos apóstolos e dos profetas, não significa que é deles a doutrina, mas que eles acompanharam o ministério de Cristo e repassaram para a igreja o que eles aprenderam de Cristo. Assim como Paulo disse para Timóteo. Paulo disse que foi chamado por Cristo para ser apóstolo. E quando ele disse para Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, tu tens seguido a minha doutrina, ele não estava dizendo que era ele a doutrina, não partiu dele, mas por ele ser chamado por Cristo, a doutrina é de Cristo. Então, doutrina dos apóstolos e dos profetas é exatamente o ensino que eles receberam de Jesus e transferiram para a igreja. Profeta no sentido de receber do Espírito como dom, e não ministério de profeta. Então eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã. Entenda, não existe hoje ministério de apóstolo e nem ministério de profeta, a não ser que alguém queira questionar a Bíblia. Mas aí o apóstolo Paulo disse que a Bíblia, a Escritura, toda ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça, porque ela é a revelação de Deus. Redarguir porque ela combate o falso ensino com a própria verdade, que é ela que tem Cristo como revelação. Então, meu querido, o apóstolo Paulo estava orientando os irmãos de Éfeso que eles não deveriam cair nesta cilada. E hoje, no século 21, principalmente, cuidado com profecias, cuidado com alguém se intitulando profeta,
Cuidado com alguém se intitulando apóstolo, porque ele não tem suporte bíblico. Se ele usar alguns termos de apóstolo e de profeta, está lá no início da igreja primitiva, mas que de maneira nenhuma a Bíblia aponta isso como ministério. De fato, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 que ele designou alguns para apóstolos, doutores, profetas, mas isto proveniente do Espírito como dom, que na medida da necessidade o Espírito usar alguém em profecia, e não o indivíduo se autenticar como profeta a ponto de colocar um logo e alguém dizer: o profeta mora ali, qualquer coisa vai com o profeta, vai com o profeta. No Antigo Testamento sim, tinha o profeta, o ministério de profeta, porque quando Deus queria falar com o rei, com a nação, ele usava o profeta. No Novo Testamento, o Espírito usa a nova casa espiritual, que é o verdadeiro crente, usa ele com os dons espirituais, e esses dons está incluído o dom de profecia, não ministério de profeta, não ministério de profeta. Então são essas coisas que podem ter desestruturado o teu edifício, tua casa, que é o teu corpo, por você fundamentar conceitos, pensamentos, ideias em falsos profetas. Foi que a tua construção de vida, tua construção cristã, teu desenvolvimento fracassou. Fracassou porque ao ouvir esses profetas que se intitulam profetas e que não tinha concordâncias, inclusive esses apóstolos e os profetas tinha concordância com o que os profetas do Antigo Testamento falavam. Por isso Paulo disse: qualquer um que colocar outro fundamento além do que já está posto, seja maldito, seja anátema. Jesus não muda, jamais mudará, jamais mudará. Você percebe que todo o projeto dele foi para unir judeus e gentios, estrangeiros, e fazer de ambos os povos um único povo. Um único povo. E o tópico de número 3, um único edifício. Um único edifício, a igreja. Um único edifício, a igreja. Então veja bem, esses pilares: a rocha, a pedra, Jesus, o edifício, a igreja, e os fundamentos, a doutrina que os apóstolos e os profetas desenvolveram no início da igreja e que estão até hoje como base para orientar, para aconselhar, para direcionar esse edifício, para ele não desmontar. Então, edificados em Cristo, somos bem ajustados. É o ponto primeiro do tópico 3. Todo edifício bem ajustado cresce. Então, como eu falei no início da minha fala, no desenvolver desta lição, esse é o motivo desse edifício desmoronar todas as vezes que você coloca ele em crescimento, porque ele não está ajustado, não está lá embaixo a pedra angular, a rocha que é esse Cristo. Constrói, tendo como base Cristo, que você vai ver as coisas dar certo. Está aqui, olha, está aqui, versículo 21 do capítulo 2. É um processo contínuo de desenvolvimento do crente, do cristão, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicos. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Por isso que Paulo disse: se colocar outro fundamento,
vai entrar em contradição. E se entrar em contradição, não tem concordância, e a tendência é desmoronar. Por isso que quando você observa uma grande construção, precisa-se do engenheiro. E é o engenheiro quem vai dar todas as diretrizes, a quantidade, a porção, a firmeza. Todo o processo vai partir dele, porque ele vai garantir o projeto. E quando não dá certo, ele é responsabilizado. A diferença da igreja, meu querido, é porque esse engenheiro não é um qualquer. Não é um qualquer. Ele é o alicerce. Abraão viu, quando Deus mostra para ele Canaã, a morada dele com os hebreus. Aí o escritor dos Hebreus vai dizer que Abraão viu Canaã, mas ele viu uma outra cidade, uma outra grande construção, que não era o homem, o arquiteto, mas sim o próprio Deus. Então ele não faz nada para desmoronar. Ele, como um excelente engenheiro, colocou as bases concretas. Pelos judeus terem rejeitado esta pedra principal, esta pedra angular, mas a igreja foi firmada nela, e por isso ela está até hoje, e vai subsistir. Nada vai derrotar a igreja. Escute, nada vai derrotar a igreja. A igreja é invencível, meu querido amigo, irmão. Nada vai derrotar a igreja, porque ela está edificada na rocha que é Cristo. Ponto 2. Se esse edifício está bem ajustado, nós estamos como templo, casa, morada, habitação. Paulo disse: olha, vocês precisam ter consciência de que vocês são casa, morada, habitação de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você percebe que é essa a vontade de Deus, não habitar em templos, mas habitar no homem, habitar no ser humano. Ele sim quer o meu corpo, o teu corpo como templo, como morada, como habitação do Espírito. Sabe para que servem essas grandes construções de templo? É exatamente para agregar o corpo, o edifício dentro. E sabe por que ele está? É quando a igreja se reúne lá dentro. Mas quando a igreja sai, ele não fica lá dentro. Habitar lá dentro para quê? O interesse dele é habitar em você, é habitar dentro de você, é morar dentro de você. Templo, morada. A palavra aqui usada para templo não é a designação de recinto, o interior de um lugar. Não, mas um lugar de encontro pessoal. Um lugar onde ele escolhe, que não foi feita por homens, mas foi feito por ele. Foi ele quem fez você. Foi ele quem permitiu. Se não fosse, jamais você estaria assistindo neste momento esta programação, esta palavra. Ele quer fazer de você morada. Ele quer fazer de você um ambiente. Ele quer fazer de você um santuário.
aonde ele possa habitar. O povo errou quando achava que ele queria habitar dentro do tabernáculo. O povo errou quando achava que ele queria habitar dentro do templo. Porque na verdade, desde o princípio, a vontade desse Deus é habitar dentro do ser humano. Isso tornou-se possível quando Jesus veio, porque até então era impossível. Mas quando Jesus veio, tornou-se possível, porque a parede de separação que impediu o homem de chegar até Deus foi rompido, foi quebrado. A cruz foi o suporte usado para Cristo quebrar esta barreira. E quando ele morre, diz a Bíblia que o véu do santuário, que fazia divisão entre lugar santo e lugar santíssimo, rasgou, aonde só o sumo sacerdote podia entrar e falar com Deus. Agora todos podem adentrar neste santo dos santos. Todos podem adentrar e ir direto com Deus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ponte, Ele é o único que liga o homem com Deus. Jesus é o único que liga o homem com Deus. Morada do Altíssimo. Se no Antigo Testamento a expressão morada de Deus fazia alusão aos tabernáculos, ao tabernáculo e depois ao templo, que indicava o lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, como já vimos, o crente tornou-se agora este templo santo no Senhor, indicando que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação dá validade, comprova, ratifica o ensino dos apóstolos de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada tanto por judeus como por gentios. Ele quebrou essa divisória, quebrou esse exclusivismo e fez de ambos os povos um único povo chamado igreja. Para concluir, a comparação